pessoal, bem-vindos aqui ao meu cantinho, a mais um episódio. Hoje vou responder a algumas perguntas que me fizeram. Vou-me abrir aqui um bocadinho para vocês, falar sobre vários temas e espero que gostem do vídeo. Como sempre, subscrevam o meu canal se puderem, se quiserem, se gostarem. Vamos a isso. À parte. Já não estou a gravar no telemóvel, por isso estou muito contente. Tenho uma nova aquisição. Espero que a qualidade da imagem esteja efetivamente melhor e que não tenha sido um desperdício de dinheiro. Mas bem, pergunta número 1. Qual é a tua formação de base e em que é que trabalhas? Então, fiz o secundário em Economia, depois fui para a Faculdade de Economia do Porto, onde tirei também a licenciatura em Economia. Entretanto, acabei a licenciatura, não sabia o que queria fazer, não estava segura de que mestrado queria fazer, se queria fazer um mestrado, então decidi, olha, vou começar a trabalhar e logo se vê. Havia várias opiniões de que se calhar não deves fazer isso, deves fazer já um mestrado, depois não vais conseguir, não vais ter força de vontade para fazer um mestrado. Opiniões de fazes muito bem, porque na minha altura não se fazia isso, de sair da licenciatura e começar logo um mestrado. Na minha altura o que se fazia era começar a trabalhar. Bem, opiniões não faltam, mas eu decidi começar a trabalhar e atualmente estou a trabalhar num banco, uma multinacional francesa. É um banco para outros bancos, para outras empresas. Trabalho, inicialmente, quando entrei, trabalhava como Vetting Analyst. Basicamente o que fazia era uma análise das empresas que eram nossos clientes do banco. Entretanto, recentemente, há uns meses, mudei de funções e agora estou numa função semelhante, mas um bocadinho mais próxima do front office, ou seja, daquelas pessoas que estão em contacto com o cliente diretamente. Trabalho para Nova York. E atualmente estou a trabalhar em casa quase 100%. O nome da empresa onde trabalho chama-se Natixis, para alguém que quiser pesquisar. Pergunta número 2. Podes falar sobre as tuas finanças? Que métodos usas para poupar e investir? Onde aprendes? Bem, sobre as minhas finanças, de facto, eu sou uma pessoa muito cuidadosa com isso, no sentido em que me preocupo efetivamente que o meu dinheiro não esteja simplesmente parado. Durante o curso comecei a interessar mais pela área dos investimentos, das finanças pessoais, aprender mais sobre, portanto, adquirir mais literacia financeira, ler mais livros sobre o tema e comecei então a ter interesse mais por essa área, não só a nível pessoal, mas também o funcionamento dos mercados, etc. Entretanto, mesmo depois de ter acabado a faculdade, fiz alguns cursos online, fiz um curso online, aliás, de mercados financeiros, que eu gostei muito, achei super interessante. Depois posso deixar aqui o nome se quiserem. E pronto, então comecei a interessar-me por isso. O que é que eu faço com as minhas próprias finanças? Portanto, preocupo-me sempre em ter a certeza de que mal recebo o meu salário, uma parte ponho de lado para poupar. Há várias formas de pensar relativamente à percentagem que devemos poupar. Há quem diga 10%, há quem diga mais, há quem diga menos. Eu acho que 10% daquilo que tu recebes depende do tipo de despesas que tens. Se calhar, se estamos a falar de alguém que mora em casa dos pais e que não tem qualquer tipo de despesas, nem com filhos, nem com luz, água, casa, etc., aí acho que se calhar 10% será pouco, efetivamente. Mas numa fase mais avançada, em que já há mais despesas, acho que 10% se calhar já se adequa mais. Mas bem, é variável. Mas ter a certeza, pelo menos, que uma parte vai logo de lado e eu esqueço-me que esse dinheiro existe, fica lá quietinho para não o usar. Relativamente ao investimento, o meu objetivo é não só ter o meu dinheiro falando no salário, mas também que esse dinheiro crie mais dinheiro. Portanto, esse é o objetivo de investir. Eu comecei a investir utilizando a DeGiro, que é uma plataforma, um intermediário entre mim e, neste caso, as bolsas. Eu invisto maioritariamente na bolsa americana, porque é que estou mais familiarizada. Por outro lado, é que tenho mais conhecimento porque também eu leio mais livros em inglês. Mas bem, relativamente ao investimento, acho que o melhor conselho que eu posso dar e que também aplico a mim, é nunca investir dinheiro que eu possa vir a precisar. Portanto, quando eu invisto dinheiro, eu já penso nesse dinheiro como não estando comigo. Claro, o meu objetivo é que esteja e quanto mais a longo prazo investirmos, melhor no sentido dos ganhos. Mais ganhos podemos ter
e portanto o meu objetivo é deixar esse dinheiro investido durante muitos e longos anos, depois ser o meu dinheiro da reforma, ou o que seja. Pronto, mas então, regra número 1, e o que eu diria sendo o melhor conselho que posso dar, é efetivamente não invistas dinheiro que possas vir a precisar. Como aprender? Eu comecei a aprender de que forma? Falando com pessoas que sabia que eram entendidas da matéria, lendo livros, muitos livros sobre isso. Depois, consumindo conteúdo acerca disso, portanto, nós estamos tanto tempo no telemóvel, tanto tempo no YouTube, tanto tempo nas redes sociais, por que não gastar parte desse tempo a informar-nos acerca destes assuntos que são importantes, efetivamente. Eu acho que toda a gente devia ter mais literacia financeira, toda a gente devia saber mais sobre o assunto. Eu incentivo a que as pessoas se informem e que tentem melhorar ao máximo o seu conhecimento nesta área. Tentar reunir o máximo de informação que consigas para ter a certeza que não corre mal, e se correr, que não há problema. Portanto, se investes dinheiro que não vais precisar, ou se investes dinheiro que não necessitas de o ter a qualquer momento, já é uma segurança. Vamos à terceira pergunta. Acho que falei muito aqui. Com que idade foste viver sozinha e como correu o início? Eu vim morar sozinha com o meu namorado, há uns meses, portanto agora estamos em janeiro e eu vim para aqui em agosto de 2021. Morava super bem com os meus pais, temos uma relação ótima, mas eu e ele tínhamos uma relação à distância, portanto achamos que já há algum tempo, portanto achamos que era a altura de morarmos juntos e, portanto, cada um de nós, graças a Deus, tem a sua situação financeira estabilizada o suficiente para conseguir suportar as despesas e, portanto, decidimos tomar o passo. Sobre morar sozinha, eu adoro. Pontos positivos são todos, pontos negativos é mesmo só a questão de, claro, no final do mês não é tão fácil poupar, mas para mim, sinceramente, compensa. Dicas para conciliar estudo e vida social na uni e dicas em geral. Essencialmente, organização e planeamento. Para mim, isto nunca falha, ou seja, sabes que durante a semana vais ter eventos ao meio do dia, vai haver um sunset ao final da tarde na universidade, o que seja. Planear já isso, ou seja, ter isso em conta e pensar, ok, se calhar no domingo, por exemplo, olhar para a tua agenda, para o teu schedule e pensar, ok, então se esta tarde vai estar ocupada, então se calhar vou acordar uma horinha mais cedo no dia a seguir para compensar e fazer alguma coisa que eu não tenha. Pode ser estudar, pode ser fazer o meu exercício físico aí e depois ao final da tarde já estudo, ou seja, organizar é essencial. E para além disso, eu acho que também é uma questão de aproveitar o tempo ao máximo. Portanto, se vamos tomar café com um amigo ou com colegas da universidade, por exemplo, não é necessário se calhar estarmos lá 4 horas, se calhar podemos estar só 2, estamos com os nossos amigos, partilhamos experiências e tudo mais, mas depois o resto das horas já podemos fazer outras coisas. Eu estou a ficar sem bateria, não. Portanto, organização e planeamento. A seguir, como lidar com o stress da universidade? Isto é uma ótima pergunta, porque sem dúvida eu pelo menos senti muito stress na universidade, por minha culpa, só minha culpa. Eu acho que há 2 coisas essenciais, que é, primeiro, não te comparares com os teus colegas, que há muitos tipos de pessoas. Há pessoas que não precisam de estudar e sabem tudo. Há pessoas que têm mais dificuldades, se calhar na sala de aula, mas depois são pessoas super inteligentes, super cultas e que resolvem os problemas da vida real. Portanto, ponto número 1, não te compares com os teus colegas, com os teus amigos, porque cada pessoa é cada pessoa. O que para uma pessoa é muito fácil, para outra pode ser muito difícil. O que para uma pessoa é muito difícil, para outra pode ser muito fácil. Portanto, não te compares. E segundo, dica número 2, relativizar. Eu acho que é esta a palavra-chave. O que nos parece um caos e um problemão enorme no momento, se nós aprendemos a relativizar e pusermos as coisas em perspectiva, a perceber, ok, era muito pior se X. Uma técnica que eu fazia era tentar pensar na Bárbara daqui a 20 anos, ou na Bárbara de 50 anos, a pensar na Bárbara que estaria a entrar em pânico por causa de uma coisa da universidade e a pensar... Certo? Por isso, relativizar, sem dúvida.
Next. Top 5 livros que adores. Eu adoro ler. O Perfume, Pensa como um Monge, Unapologetic Eating, Yoga Anatomy, que foi o último que eu li, mas pronto, guilty. E por último, The Little Book of Value Investing, que é sobre investimentos. A seguir, quando e porquê que começou esta tua forma de estar mais holística? Portanto, esta forma de estar mais holística começou... sinceramente, eu acho que desde muito nova que tenho assim um bocado queda para pensar muito na vida em todas as suas vertentes e na pessoa em todas as suas vertentes. Na saúde, no bem-estar e tudo, não só físico, como mental, como social, mas principalmente foi na faculdade que comecei a desenvolver mais rotinas e mais esquemas meus para ter esta forma de estar e de viver, porque, essencialmente por necessidade, porque eu sentia esse tal stress que falei há pouco e eu sentia que não era bom para o meu corpo, que efetivamente não é, e também porque sempre fui uma pessoa muito... com muito respeito relativamente ao meu corpo, e ele está aqui e esforça-se por nós diariamente e acho que devemos-lhe algo e, portanto, cuidá-lo não só a nível, não só relativamente à alimentação, como o desporto, como quando temos que parar, quando temos que abrandar e, portanto, isso tudo acho fundamental. Como soubeste que querias ensinar yoga? Fala um pouco sobre como começaste esta jornada. Eu comecei a fazer yoga já há algum tempo. Comecei logo por experimentar Hot Yoga, que é uma modalidade que eu faço frequentemente, que é basicamente yoga num clima aquecido, que está a 37 graus, mas, no entanto, eu tornei-me fã e fanática, e agora, claro, quem me segue nas outras redes sociais sabe que é uma coisa que eu faço diariamente. Na quarentena, na primeira quarentena, quando nos fecharam em casa, foi um bocado o meu escape, foi o yoga. Todos os dias eu fazia uma prática nem que fosse 10, 15, 20 minutos. Comecei a procurar online alguns canais de YouTube e comecei a fazer porque eu precisava desse momento de desconexão e de não pensar no que estava a passar à nossa volta e no facto de estarmos todos fechados em casa. Foi um bocado aí que nasceu a paixão. Eu acho que fiz tantas vezes e comecei a compreender coisas que antes não compreendia, e comecei a sentir efetivamente os benefícios do yoga. Pequenas coisas como posturas das mãos quando nos pomos assim ou quando nos pomos em determinadas posições. O objetivo é que todas as vezes que estiveres numa parte da prática do yoga, por exemplo, em que as mãos sejam postas em Anjali Mudra, que é esta postura das mãos, ou, por exemplo, quando estamos a meditar e fechamos os dedos, portanto, o objetivo é ter a conexão do nosso corpo com a nossa mente e sempre que nós nos pomos nestas posturas, que o nosso cérebro ligue o relaxamento automaticamente, ou seja, o objetivo é criar estas conexões de corpo e mente de forma a que o corpo perceba, que a cabeça perceba o que é que tu queres, tendo em conta uma postura corporal. E relativamente à parte de como soubeste que querias ensinar yoga, senti que é algo que, no fundo, qualquer pessoa pode introduzir no seu dia-a-dia, qualquer pessoa pode experimentar e fazer e tem muitos benefícios. Eu pensei, com uma prática diária, que pode ser curta, mas que é execuível e as pessoas conseguem aceder de uma forma ou de outra, há vários níveis, claro, mas vão conseguir sentir muitos benefícios no seu dia-a-dia e muitos benefícios no seu corpo e na sua vida. Portanto, eu pensei, ok, apetece-me ajudar, apetece-me mostrar isto às pessoas porque eu acho que a maior parte das pessoas não conhece, não sabe, não tem sequer noção desses benefícios que são muitos. A seguir, para quando um workshop online? Bem, não sei, espero que brevemente. Digam nos comentários se vos interessa. Bem, um workshop não sei, mas certamente irei fazer alguma coisa. Objetivos profissionais. Sem dúvida que uma coisa que eu sempre quis e que ainda hoje quero é ter o meu próprio negócio, criar o meu próprio negócio, ter a minha própria coisa. Seja o que for, ainda não sei bem o que vai ser, mas sem dúvida criar algo meu e trabalhar para mim. Esse é o meu objetivo profissional. Onde te imaginas daqui a 5 anos?
Daqui a 5 anos eu imagino provavelmente a morar noutro país, muito provavelmente, já com uma sensação de que já encontrei o meu caminho, mas ainda a percorrê-lo. Foi bonito. Onde encontras tanta motivação diária? Os hábitos e as rotinas e as coisas que nós queremos fazer, inicialmente tem que haver uma dose de motivação. É verdade, tem que haver uma motivação para começarmos, tem que haver algum clique que nos faça dar o passo. Claro, esta motivação e esta injeção de adrenalina inicial é momentânea e ela passa. O que nós devemos procurar é o passo a seguir à motivação, que é a consistência. Tu criares um hábito e uma rotina e formas de estar, formas de pensar e formas de ser de tal forma que já te sai naturalmente, já não é preciso motivação. Já faz tão parte do teu dia-a-dia, já tens tanto hábito de, por exemplo, acordar e ir treinar, ou ir treinar ao final da tarde a seguir ao trabalho, ou a seguir à faculdade, o que seja, que já é um hábito. Tu não precisas dessa motivação porque, primeiro, não pensas em não ir. E isto não quer dizer que não haja dias em que eu tenho mais preguiça de me mexer do que outras. Por exemplo, estou habituada a ir caminhar de manhã, há dias que acordo e ou estou, por exemplo, porque estou dorida do ginásio do dia anterior, ou porque, sei lá, porque acordei um bocadinho com mais energia para o projeto que estou a trabalhar, então apetece-me logo trabalhar e faço. E não tem mal nenhum, certo? Só que não vai ser essa a minha rotina. E isso é que eu acho que é importante, ou seja, com várias coisas que queiramos, tudo é assim, é começar com ok, preciso de recolher se calhar motivação de algum lado, mas não desistas porque a fase inicial é mais difícil, depois torna-se rotina, torna-se hábito, torna-se eu vou porque é o que eu faço, ok? Quero muito mudar os meus hábitos, mas não tenho motivação. Algum conselho? Se tu já tentaste várias vezes e se não estás a conseguir, diminui os parâmetros, baixa o parâmetro, baixa a dificuldade daquilo que estás a impor. O que eu costumo dizer é objetivos demasiado pequenos para que não os falhes. Ou seja, objetivos que tu saibas que és capaz de cumprir. Vamos buscar um exemplo. Ler. Quero começar a ler. E eu não leio nada. E vou começar e eu não leio nada, nunca leio tal. O meu objetivo não pode ser vou passar a ler todos os dias, porque não vai acontecer. O meu objetivo vai ser ler 5 minutos uma vez por semana. E isso vai ser o teu passo e tu vais conseguir. E o facto de criares objetivos assim pequeninos e fazíveis, tu sabes, porra, eu sou capaz de ler 5 minutos um dia por semana, pelas almas, até as instruções da massa. Demoram 5 minutos a ler, algumas. Teres essas pequenas vitórias vai-te incentivar e vai-te motivar a continuar. Portanto, mudar os hábitos, objetivos pequenos. Como organizas a tua semana, treinos, alimentação? Tenho muita dificuldade. Eu gosto muito de papel e caneta. Tenho uma agenda e basicamente o que faço é, ok, segunda-feira, o que é que eu tenho para fazer? O que é que eu tenho que fazer? Quais são os meus to-dos obrigatórios? Quer seja trabalho, quer seja das redes sociais, quer seja do yoga, quer seja a nível pessoal, tudo isso eu ponho, ok? E depois acrescento algumas coisas que posso, por exemplo, quero introduzir um novo hábito. Escrevo também, deixo tudo escrito na agenda e depois tento organizar por horas. E se não ficar feito, não tem mal, vai para outro dia, encaixamos noutro dia, encaixamos noutra altura, ok, mas pelo menos já temos ali um esquema mental que a mim ajuda-me imenso. Ao meio do dia vou consultar, porque às vezes temos esqueço de uma coisa ou outra, portanto, sem dúvida. E a minha semana em si é... Cada dia tento incluir uma altura para eu fazer exercício físico, para me mexer, me movimentar, porque eu preciso mesmo. Tento incluir o meu yoga, se for possível, todos os dias. Tento incluir o que tenho para fazer de trabalho, com mais urgência, menos urgência. Tento incluir também uma altura do dia que eu consiga encaixar o trabalho nas redes sociais. E finalmente nada. Já me estou a esticar pesado. Bem, organização de tempo, entre parênteses, quando se perde imenso nos transportes públicos e assim. Se tens esse tempo, usa-o ao teu favor. E uma hora, por exemplo, uma hora de autocarro, uma hora de metro, é perfeito no sentido em que te obriga a estar quieto nesse momento,
sem distrações, para além do telemóvel, claro, sem distrações, e a poder estar a fazer algo para ti. Leres, ouvir podcasts, que estás a aprender, a ter conhecimento, mesmo que sejam podcasts mais de dia a dia, menos técnicos, estás a ouvir experiências de outras pessoas. Portanto, aproveita esse momento para fazer este tipo de coisas que muitas vezes no dia a dia é difícil. Estudar, planear, aproveitares esse tempo para pegar na tal agenda que eu falo e começar a escrever o que é que tens para fazer, o que é que não tens, etc e tal. Ou seja, não é tempo perdido, há esperança, amiga. Next, faço desporto todos os dias e falo por gosto ou às vezes por obrigação. Sim, eu mexo-me, exercito-me, faço desporto todos os dias, coisas variadas. Tenho um treino de PT, musculação e tal, num estúdio 2 vezes por semana, faço yoga quase todos os dias e vou a estúdios fazer também, agora tenho ido 2 vezes por semana a 2 estúdios diferentes, ando de bicicleta, corro, dou caminhadas, adoro caminhar, salto à corda, no outro dia fomos fazer trail, que é correr pelo meio das montanhas, ou seja, para mim, desde que seja movimentar, mexer o corpo, sentir a saúde a correr nas veias, sem exagerar, mas também, portanto, dando ao corpo o descanso que ele precisa e tal, isso para mim é ótimo. O que eu quero dizer com isto? Faço todos os dias, faço por gosto porque nem sempre me apetece a mesma coisa. Por exemplo, às vezes não me apetece ir correr, que para mim é uma coisa que o sentimento final é maravilhoso, mas é uma batalha um bocado interna enquanto estás a correr. Muitas vezes sinto, ok, o meu corpo já está mesmo cansado, mas eu disse-me que ia chegar até ali, vou chegar até ali. É um bocado amor-ódio, não sei se alguém se identifica, espero que sim, mas é um bocado um sentimento de amor-ódio. E portanto às vezes acordo, tinha planeado ir correr e não me apetece e não vou caminhar, porque o meu objetivo é sentir-me bem quando estou a fazer essas coisas. O que não acho que faça sentido é, por exemplo, termos uma vida completamente sedentária, estarmos o dia todo sentados e depois ao final da tarde, por exemplo, ir 1 hora ao ginásio e depois voltas para casa e não fazes mais nada. Ou seja, se tiveres que subir umas escadas não sobes, se tiveres que levantar do sofá para ir buscar o comando não vais. Eu acho isso pior, sinceramente. Acho que é melhor adaptar o teu esforço e fazeres exercício físico na medida em que te sintas bem e depois ter uma vida ativa, por exemplo, ir ao supermercado a pé em vez de pegar no carro, se o supermercado é 15 minutos, do que fazer um esforço brutal para estar no ginásio 1 hora e depois pensar, ok, estive 1 hora no ginásio, está feito por hoje, não me mexo mais, e fazer uma vida sedentária o resto das horas do dia. Sobre a alimentação, como tu fazes para teres uma alimentação saudável, considera estes extremos e nunca sais desse tipo de alimentação ou de vez em quando sais um pouco da rotina? É uma boa pergunta. Relativamente à alimentação, não me considero de extremos de todo, porque como de tudo, não há nada que eu diga isto eu não posso comer, porque primeiro, graças a Deus, não tenho nenhuma restrição alimentar. Efetivamente há coisas que eu evito porque sinto que não me assentam tão bem. Por exemplo, leite, coisas com lactose, eu sinto que demoro muito a digerir, fico com a comida, como por exemplo o leite ou um iogurte com lactose, que fico com ele muito tempo no estômago e portanto evito esses alimentos, mas de resto, doces, salgados, pizzas, tudo, não há nada que eu não coma. Também bebo álcool, não muito regularmente, é verdade, é uma coisa que eu faço com muito pouca frequência, mas bebo. Agora, claro, se me puserem um prato, uma salada gigante, super condimentada, cheia de coisas, com proteína, com hidratos, com tudo, e um prato com um hambúrguer e batatas fritas, eu prefiro a salada, mas já, primeiro, é uma questão do gosto pessoal, mas também é muito uma questão de educação, porque o paladar eu acho que se educa, como tudo na vida, porque há muitas coisas que aprendemos a gostar e eu acho que é preciso retirar um bocado aquele estigma de que comida saudável não tem sabor ou comida saudável vai ser sempre uma obrigação. Não, a comida saudável, o que quer que isso seja, mas uma alimentação com mais legumes, etc.,
pode ser muito saborosa e eu digo genuinamente, claro, mais uma vez, o paladar é algo que se educa. Se comemos mais vezes alguma coisa, naturalmente o nosso paladar habitua-se a esse sabor e, portanto, para mim uma salada que seja consistente, digo, uma salada completa, tem muito mais sabor que, por exemplo, um bife com batatas fritas. A salada eu como ponho frutos secos, como ponho, lá está, as especiarias, como ponho, por exemplo, um ovo cozido, como ponho um grão de bico como hidrato, por exemplo, como ponho um bocadinho de tudo, eu sinto que para mim uma garfada disso é uma explosão de sabor em que tenho 20 mil sabores diferentes. Relativamente à outra questão, que era de vez em quando sais um pouco da rotina. Claro, eu não considero a minha alimentação uma dieta no sentido restritivo, ou uma rotina, ou seja, é algo contínuo. Se eu, a meio da semana, for jantar fora com amigos, por exemplo, ou jantar à casa dos meus pais, e houver um bolo, eu não vou deixar de comer porque estamos a meio da semana. Para mim não é uma questão de haver uma rotina, a minha rotina é 24/7 sempre, que é comer maioritariamente coisas que me fazem sentir bem, que me dão energia para o exercício físico, que me assentam bem no corpo e que me trazem bons momentos e que me fazem sentir saudável, como eu digo sempre, essa comida que me nutre. E se surgir alguma coisa, se me apetecer, de repente, por exemplo, se estiver numa fase mais... Se tiver com o período, se calhar tenho mais vontade de comer um docinho e como. E portanto não é... Nem sequer considero que isto seja sair da rotina, porque a rotina para mim é isto. A rotina é isto, é se me apetece um doce, como o doce. Maioritariamente, a maior parte do tempo o que vou comer vão ser coisas que me permitem fazer as minhas atividades do dia-a-dia da melhor forma possível. Seguimos. Esta pergunta, gostei muito também. Como começar a partilhar um assunto que me interesse no digital? Por exemplo, perder a vergonha. Just do it. Just do it. O meu melhor conselho é: faz simplesmente, primeiro vais estranhar, depois vai-se entranhar, literalmente. Primeiro vais estranhar tu, vão estranhar os teus amigos, os teus conhecidos, podes receber uma boca ou outra, mas no final tu acabas por te habituar a ver-te a falar por uma câmara, por exemplo, ou a ver-te nesse papel mais de partilhar algo teu. As pessoas acabam por se habituar, os teus amigos acabam por se habituar, os teus conhecidos acabam por se habituar, a tua família acaba por se habituar e depois já é uma coisa normal e, portanto, só tens é que começar, go for it. Quais as tuas maiores fragilidades a nível mental e emocional? Eu li esta pergunta e pensei, não sei se é a maior, mas uma das é evitar o confronto. Eu não gosto de chatices, não gosto de pessoas chateadas, não gosto de me deparar com maldade no mundo e, portanto, sinto que muitas vezes evito o confronto, que por vezes pode ser bom, mas há muitas vezes que também é mau, porque às vezes é preciso bater o pé e ir de frente e acabou, e eu evito um bocado essas situações, confesso. Seca. Vamos melhorar isto. Next. Motto you live by. Trust the universe, trust the process, trust your gut. Confia nos teus instintos e confia que no final as coisas acontecem por algum motivo e vai correr tudo bem. Cheers! É o final do vídeo, com isto termino, espero que tenham gostado. Digam-me nos comentários se gostaram ou não, se as respostas eram o que esperavam, se houve alguma surpresa naquilo que eu disse. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo. Espero que tenhas uma ótima semana. Eu vou ter, certamente, vou fazer por isso pelo menos. E até à próxima!